Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. E hoje, mais um episódio Mente Zen Responde. Nesse grupo de episódios, a comunidade Mente Zen, os nossos ouvintes mandam perguntas e a gente tenta responder. Vamos lá, então hoje temos algumas perguntas aí pela frente. Deixa eu puxar aqui. Tem vários elogios, né? A Adriana Moraes, que é uma telespectadora frequente, né? Gostei muito desse Mente Zen Responde, o senhor está motivado. É muito ver o senhor esclarecendo dúvidas e respondendo as perguntas de forma tão acessível. Doutor Elcio, te admiro muito. Obrigado, Adriana, você é uma querida. O Carlos Zanin, o Sucesso ao Mente Zen, sempre com conteúdos de altíssimo nível intelectual. Tem um episódio fantástico, né, Diegão, com o Zanin. Sim, maravilhoso. Aí a Jane Xavier, muitas informações esclarecedoras. Gostaria de saber sobre a mágoa. Eu admirava alguém que acabou me magoando. Como superar ou trabalhar essa emoção? Como lidar com a mágoa? Tá aí uma pergunta boa. E eu diria o seguinte, a mágoa tem muito a ver com a frustração de expectativas. Ou, em algum nível, também uma desilusão, né? Quando você fala de... Eu vou chamar de desilusão para facilitar a minha explicação, né? Porque quando a gente fala de desilusão, significa que você tinha uma expectativa pouco condizente com a realidade. Você estava iludido, né? E eu acho que a gente faz isso muito frequentemente. Ter expectativas irreais do sucesso das nossas ações ou de como as outras pessoas vão se portar. Ou mesmo a gente usa os nossos parâmetros pessoais para o comportamento do outro como se os nossos parâmetros pessoais fossem universais, né? E eles não são. Então, eu diria que começa a lidar com a mágoa esse ponto da gente colocar expectativas irreais no outro ou no resultado dos nossos planos, né? Agora, tem um outro lado também que frequentemente, a gente tem 2 pesos e 2 medidas para medir o comportamento, né? Então, um peso é o que a gente usa para a gente mesmo, e outro peso é o que a gente usa para os outros. Então, de maneira geral, quando nós, na nossa vida, a gente comete um erro, a gente fala assim, é porque nesse dia eu estava muito cansado, ou nesse dia, sabe? Ou então você trata mal alguém, você fala, é porque nesse dia eu estava muito estressado, estava com a cabeça, tinha acabado de tomar uma bronca do chefe, não sei o quê, nossa, foi um dia muito ruim. A gente tem uma justificativa que torna aquele erro uma coisa circunstancial. É uma coisa muito específica, não é uma culpa de caráter. Agora, muitas vezes, quando é outra pessoa que comete um ato que nos desagrade, um ato negativo, normalmente a gente julga aquilo como uma falha de caráter e não como algo circunstancial. Então, assim, o cara fez isso porque ele é um mala, não porque ele não pensa nos outros. Tá vendo? Ele sempre faz isso, é porque ele não pensa nos outros, né? Então, é muito curioso. Às vezes a mágoa também tem surge dessa nossa dissintonia, essa falta de sintonia na hora de julgar as ações, né? E frequentemente a gente julga a ação dos outros como uma falha de caráter e não como algo que pode ter outras explicações ou explicação circunstancial. Então isso tem um jeito da gente lidar com isso que é assim. Então, digamos que aconteceu uma situação, a pessoa fez uma coisa e aquilo nos magoou, me deixou com raiva, enfim. Um ponto importante é falar assim, não, peraí, o que aconteceu fisicamente? Porque uma coisa é o que a gente interpretou do que aconteceu. As conjecturas que a gente faz, olha, fez isso porque... Não, primeiro passo, o que aconteceu no mundo real, físico, visível? Descreva o que é físico e visível. Aconteceu isso, a pessoa falou essas palavras. Beleza. Não é assim, a pessoa fez aquilo de vingança. Não, isso é tudo explicação. Beleza. O segundo passo dessa história por que alguém com boas intenções, alguém honrado,
tomaria essa atitude nessa circunstância? E aí você vai criar outras hipóteses explicativas que talvez sejam um pouco diferentes do que aquela que você tinha, né? Que é carregadas de emoção e tal. Então isso às vezes ajuda a você, a partir de uma situação difícil, de uma mágoa ou de uma desilusão, você fala, não, mas peraí, pode ter outras explicações, né? Pode não ser alguma coisa tão pessoal assim, e normalmente não é uma coisa pessoal, as pessoas estão tocando as suas próprias vidas e não estão necessariamente tentando nos prejudicar, às vezes são coisas muito pessoais. Agora, digamos que não, efetivamente aconteceu, e isso me magoou muito, e enfim. Olha, a gente é humano, né? E talvez a coisa mais importante de viver é viver bem com nós mesmos, com os nossos sentimentos. E aí você tem que respeitar isso, fazer um inventário profundo sobre você mesmo. Falar, putz, às vezes faz sentido para você continuar aquele relacionamento, ter aquela pessoa, às vezes não faz, e tá tudo certo, não tem resposta certa nesse tipo de situação. A resposta o mais próximo de correta possível é respeitar você mesmo. Né? Sabe, Diego, que eu tô fazendo umas analogias aí, não só eu, né? Entre a percepção musical e o jeito que a gente leva a vida, né? E até uma música brasileira que eu admiro muito que fala isso é Silvia Góes. Silvia Góes é uma pianista, gravou com todo mundo aí da bossa nova, da música brasileira, altíssimo nível, assim. E ela fala muito dessa harmonia com harmonia musical, mas como algo muito ligado à forma como a gente vive a vida cotidiana, sabe? E aí eu conheci a Silvia porque o filho dela é um baixista fera também. Fera, Thiago Espírito Santo. E aí me aproximei. Mas enfim, o fato é que a harmonia na música o músico ele só se sente bem tocando, ele se sente melhor tocando quando ele toca aquilo que faz sentido para ele. Dane-se se é aquilo que o público vai gostar, se não é. Não, ele se realiza na música quando ele toca alguma coisa que para ele é verdadeira. E eu acho que para a vida é isso também, né? A vida que nos realiza é a vida que faz sentido pra gente. E qual que é essa vida que faz sentido pra gente? É uma pergunta que você tem que fazer a cada dia, né? Qual que é a vida que faz sentido para mim hoje? E faz sentido para mim continuar essa história? Faz sentido para mim continuar próximo de alguém que me magoou? Às vezes pode fazer, às vezes pode não fazer e não tem resposta certa, né? Agora é importante checar todos esses aspectos que eu falei, né? Putz, será que você não está chegando a uma conclusão precipitada? Então é bastante delicado. Mas enfim, não sei se eu ajudei, Jane. Espero que um pouquinho aí, pelo menos para pensar, para estudar música, às vezes, te dá uma ideia de estudar música. Eu diria, viu, Diego, que uma das soluções para a mágoa é efetivamente torcer para o Clube Atlético Mineiro. Porque você tá triste porque o Galo perdeu? Não tô triste, não tô magoado, porque a verdadeira alegria é nascer atleticano. Ou torcer para o Atlético, ou se tornar atleticano. Renascer atleticano, né? Para quem vai se tornar atleticano depois de adulto. Então, beleza. E a Adriana Moraes. Ela fez o elogio, mas também fez uma pergunta. A minha pergunta para o próximo Mentes responde. A gente falou de mágoa, será nesse? Aí a pergunta dela também é com mágoa, né? Como a mágoa não resolvida pode impactar nossa saúde mental e qualidade de vida? Quais estratégias podem ajudar a processar e superar esses sentimentos? Considerando que nem sempre é fácil seguir a frase do filósofo Jean-Paul Sartre, não importa aquilo que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. O Sartre é fantástico, né? Enfim, não tem elementos para dizer, mas eu suspeito que ele também tinha dificuldade de aplicar isso na vida dele, né? Tá igual tem um grande filósofo que também é psiquiatra, foi psiquiatra, né? Um alemão que chama Karl Jaspers. É o papa da psicopatologia, né?
Até hoje a gente estuda os princípios do Jaspers, né, enquanto psiquiatra, para fazer melhores avaliações do estado mental das pessoas. Né? Mas o Jaspers, ele tinha uma veia de filosofia política. Ele era um filósofo e depois ele passou a ser só filósofo. Né? E ele falava de filosofia política, Diegão. Ele dizia o seguinte, que a qualidade mais importante de um governo, de um momento político, a qualidade mais importante é o governante estar aberto às críticas da oposição. Essa possibilidade e essa abertura é a coisa mais importante no processo político, no amadurecimento político. Curiosamente, o Karl Jaspers, ao que contam os críticos, né, ele era péssimo em aceitar críticas. Então, não sei se o Sartre conseguia fazer essa história aí de... Que é bonita essa frase, não importa aquilo que fizeram com você, o que importa é que você faz com aquilo que fizeram com você. Eu te falei um pouco de mágoa, né? A Jane, na pergunta da Jane, Adriana, mas eu diria o seguinte, primeiro que assim, não tem certo e errado na vida. Então, assim, não é que você... Nossa, eu sou uma pessoa pior por estar magoada. Tem aquilo, né? A mágoa corrói por dentro. Ok, a gente pode pensar nisso. Mas, na verdade, mais importante é ser honesto e verdadeiro com você mesmo. Então, você está magoada e é isso. Não tem certo, você não está certa, você não está errada. É você com você mesmo, né? Então, tem que tirar um pouco o peso... Quase que um peso moral, né? Putz, se eu carrego uma mágoa, quer dizer que eu sou um ser humano pior, quer dizer que eu sou um ser humano menos desenvolvido. Não, quer dizer que você é humana, né? As nossas emoções nos dizem coisas e nos comunicam coisas importantes. Então, eu acho que tem que ter esse olhar mais... Lembrando da Verinha, Diego, esse olhar compassivo, esse olhar de compaixão com as nossas emoções, os nossos sentimentos. Não precisa forçar nada, vou me forçar a perdoar. Né? Não, de jeito nenhum. Então, eu acho que eu pensaria mais nesse sentido. A partir da sua pergunta, eu me lembrei da Verinha e da compaixão. Né? Seja compassivo com você mesmo. Mas isso não vai me fazer perdoar, ou não vai fazer melhorar essa mágoa. Dane-se. Cada um, seja verdadeiro com você mesmo, é mais importante. Né? E é isso, fazer esse exercício, enfim, a partir dessa postura compassiva, fazer esse exercício, existem outras explicações possíveis para o que aconteceu, tentar extrair dos fatos a coisa mais física, visível possível, tirar as interpretações, e aí a partir disso você fala assim, peraí, que outras possibilidades de explicação existem para essa história? Isso às vezes ajuda a gente a refletir melhor. E é uma das coisas que acontecem no processo de terapia, né? A Adriana é psicóloga, né, Diego? Então, na terapia, a gente é convidado a testar, a refletir sobre outras hipóteses, sem ser aquelas que a gente tá mais acostumado a fazer no nosso dia a dia. Então, acho que é um pouco isso. Mágoa, assunto delicado. Talvez a gente possa aprofundar isso, hein, Diego? Tem uma pergunta aqui, eu acho que eu já respondi no outro Mentes em Responde. É uma pergunta aqui recorrente, Diego, que é o seguinte: onde está a Verinha? Vera Lúcia Salvo, que nossa co-âncora do Mentes em, onde ela está, por que a Verinha não está? Eu viro e mexo, quem acompanha o Mentes em desde sempre fala, mas cadê a Verinha? Eu só assisti por causa da Verinha. Então, assim, para quem não sabe, a Vera Lúcia Salvo, a Verinha, ela é uma nutricionista espetacular, assim, de altíssimo nível, referência nacional, sempre está dando cursos, etc. Mestrado, doutorado, pós-doutorado, foi coordenadora de curso de nutrição em universidade, então ela é brilhante. E eu tive a honra dela topar participar comigo de uma ação beneficente, uma ação de saúde beneficente. Então, era um projeto que visava
melhorar, angariar fundos para ações de saúde mental no estado de São Paulo, e a Verinha gentilmente e com muita dedicação, porque ela é brilhante e dedicada, participou por mais de 2 anos. E o Mente Zen surgiu como um elemento dessa ação beneficente, né? E a Verinha também super topou participar e foi brilhante enquanto ela esteve junto. Mas essa ação beneficente, esse projeto específico que ela participava, acabou. E aí a Verinha, enfim, diante disso, ela acabou optando por seguir outros caminhos. Mas é uma pessoa muito querida, deixa muita saudade. E já fica aqui o convite, a gente vai encher o saco da Verinha para ver se ela participa de um outro episódio aqui, para a gente sentir menos saudade dela. Mas não... Senão a gente vai ficar magoado. Mas é isso, pessoal. Então a Verinha continua. Enfim, procurem ela aí, procura nas redes sociais. Ela está sempre dando cursos e é alguém referência mesmo em nutrição, especialmente no Mindful Eating, né, que é a área de expertise dela, onde ela fez o pós-doutorado, e uma referência nacional e internacional. Então, Verinha. O que mais, Diegão? Deixa eu caçar as outras perguntas aqui. Essa é boa. O Alisson falou aqui. Uma coisa que eu não entendo. Depressão tem cura ou é doença crônica? Essa é uma ótima pergunta mesmo. É assim. O que a gente chama de depressão, né, esse grupo de sintomas que a gente chama de depressão, ele vem de alterações genéticas, cerebrais, biológicas, psicológicas, que culminam com esse quadro. Na medicina, a gente classifica... a gente tem as doenças crônicas e as doenças que... O maior protótipo das doenças agudas são as doenças infecciosas. Aquelas que você vai dar um antibiótico e vai passar. As doenças crônicas, elas têm múltiplas causas. Então, uma infecção de garganta, a principal causa é a presença lá, a infecção pela bactéria. Então, você vai tratar a bactéria e vai passar. As doenças ditas crônicas, elas têm múltiplas causas. Então, normalmente, você não tem uma bala de prata que você vai fazer e vai resolver. Então, são múltiplas ações, né? Então, nesse sentido, a depressão está no rol das doenças crônicas. Mas não quer dizer que ela não possa ter cura, né? Então, para muitas pessoas, para grande parte das pessoas que têm depressão, o tratamento é curativo. A pessoa faz o tratamento e passa a ter a ausência daqueles sintomas chamados de depressão, né? Para outras pessoas, e aí a depender da estatística, mas vamos chamar assim, em torno de metade, a pessoa vai ter mais de um episódio. 2, 3, 4. Quanto mais episódios de depressão a pessoa for tendo ao longo da vida, mais é um indicativo de que a depressão para aquela pessoa vai ser algo que ela vai enfrentar ao longo da vida. Não quer dizer que ela vai ficar deprimida o tempo inteiro. O tratamento, a pessoa vai conseguir estar sem sintomas. Mas quanto mais episódios a pessoa vai tendo, 2, 3, 4, isso é um indicativo de que aquela depressão vai ter tratamento, mas possivelmente não vai ter cura. Então, depressão tem cura? Sim. A depressão tem cura, mas nas pessoas que já tiveram vários episódios, normalmente a depressão tem controle, a gente não fala necessariamente de cura, né? Mas é uma ótima pergunta mesmo, uma boa pergunta. Tá, tem uma que é super comum, que qual que é a diferença que vira e mexe aparece aqui no Mente Zen? Qual que é a diferença entre psicólogo e psiquiatra? Então, é uma pergunta bem corriqueira, assim, enfim. Tem gente que fala assim, é porque o psiquiatra passa remédio. Tá, então, peraí, assim. Primeiro que
tentando uma diferenciação que valorize ambas as profissões, né? Até contextualizando assim, a psicologia como uma formação profissional é algo razoavelmente relativamente recente, né? Então, até o século XIX, isso, 1800 e balalá, tinha um médico e o médico que cuidava de questões do comportamento e neurológicas, ele era um neuropsiquiatra. Não tinha nem essa diferenciação entre o neurologista e o psiquiatra. Em algum momento ali, do final do século XIX, começou a ter essa diferenciação do neurologista e do psiquiatra. E o psiquiatra a psiquiatria é uma especialidade médica. Então, um profissional que faz o curso de medicina e se especializa nas doenças relacionadas ao comportamento humano. Em algum momento do século XX, com o avanço das pesquisas, por um lado, da psicanálise, né, das psicoterapias na linha de Freud, e por um outro lado, das teorias comportamentais, o behaviorismo, Skinner, a avaliação do comportamento animal, né, psicologia experimental, criou-se um campo de conhecimento que não necessariamente era aquele que a pessoa precisava cursar o curso de medicina e etc. Então, esse é o campo que virou o campo de estudo da psicologia, né? Na prática, o campo da psicologia é extremamente vasto. Então, um cara que faz psicologia pode atuar em diversas áreas, pode atuar em corporações, né? Psicologia corporativa, em processos seletivos, nos RHs, nos departamentos de recursos humanos, pode trabalhar com comportamento animal, pode trabalhar com experimentação com animais, em pesquisa, e pode trabalhar na clínica, seja na clínica, digamos, atendendo pacientes em psicoterapia, ou mesmo a psicologia hospitalar em hospitais gerais, então como retaguarda nas enfermarias de cardiologia, nas UTIs, etc. A presença do psicólogo no hospital geral é muito importante. Ou então num hospital psiquiátrico, né, como participando das ações de tratamento. Então, é um campo altamente vasto. O psiquiatra, ele é um médico que fez uma especialização em psiquiatria, nessa especialidade que cuida das doenças mentais. Sendo médico, ele tem essa prerrogativa de fazer uma investigação daqueles sintomas e o diagnóstico, né? Fazendo o diagnóstico diferencial com outras condições médicas, né? Então, o cérebro é o órgão mais sensível do corpo. Então, toda doença do corpo humano vai ter manifestações cerebrais, manifestações no comportamento, né? No funcionamento cerebral e, porventura, no comportamento. Então, essa é uma parte fundamental, né? A parte do diagnóstico. E o planejamento terapêutico, né? Então, olha... Então, diante desse diagnóstico, o que a gente faz? Tem essa estratégia A, B, C. Esse planejamento, normalmente, é o planejamento que é uma prerrogativa do trabalho do médico. Isso pode incluir o uso de terapias biológicas, seja medicamentos ou outras intervenções biológicas, como neuroestimulação, etc., ou mesmo psicoterapia, né? Faz parte do arsenal do psiquiatra também ele mesmo realizar psicoterapia. Isso também faz parte do escopo, né? Então, em linhas gerais, são essas as diferenças, né? São profissionais da área da saúde que se ocupam do comportamento humano. O psiquiatra é um médico que atua nessa área, o psicólogo é um profissional da área da psicologia que vai atuar com essas especificidades. É difícil fazer essa diferenciação de maneira
digamos assim, protocolar, né? Mas tá bom. Outra pergunta fantástica. Os medicamentos psiquiátricos viciam? O que você acha, Diego? Remédio vicia? Não vou tomar um remédio porque vicia. É assim. A gigantesca maior parte dos medicamentos usados em psiquiatria, eles não causam dependência. O medicamento que causa dependência é aquele medicamento que você vai usar que vai ter algum efeito no sistema de recompensa, algum efeito de prazer e que vai reforçar você de continuar tomando aquele remédio para sentir aquele tipo de prazer e aí aquilo vai entrar no ciclo da dependência. Então, a maior parte dos remédios psiquiátricos não tem o potencial de dependência e pelo simples fato de que é chato tomar. A maior parte deles não causa um efeito imediato bacana, né? Quem faz tratamento psiquiátrico sabe, o médico sempre fala, até você notar um efeito positivo vai demorar umas 2, 3 semanas e a pessoa tem que fazer um esforço. Então, assim, a maior parte dos remédios psiquiátricos, a gigantesca maior parte, não tem o potencial de dependência. Por que eu tenho que tomar por tanto tempo, então, se não é que eu estou dependente do remédio? Não, é porque o tempo de resposta necessário é longo. Então, isso faz parte de uma característica das doenças mentais, a necessidade de um tratamento de longo prazo. Seja medicamento, seja psicoterapia também. Os tratamentos são mais longos, são medidos em meses e não em dias. Né? Então, um pouco isso. Tem alguns medicamentos psiquiátricos que podem causar dependência. Por exemplo, benzodiazepínicos. Benzodiazepínicos, clonazepam, diazepam, eles têm potencial de dependência. Ainda assim, são medicamentos extremamente úteis. Extremamente úteis. Normalmente, quando o remédio é antigo e continua sendo usado, é porque ele é bom. Né? Então, são extremamente úteis. Mas esses têm algum potencial de dependência. Por isso que, normalmente, o médico fala assim, vamos usar isso por alguns meses e depois a gente suspende para evitar esse efeito, essa possibilidade da dependência. Mais recentemente, um remédio que despertou muito cuidado aí para a possibilidade de dependência é o Zolpidem. Então, o Zolpidem é um remédio para insônia que foi lançado com a ideia de que ele não tivesse esse problema que outros remédios para insônia têm de gerar dependência, e o Zolpidem acabou se mostrando com um potencial de dependência e vários pacientes com dificuldades aí para interromper o uso dessa medicação. Mas, de novo, a gigantesca maior parte dos remédios psiquiátricos não tem o potencial de dependência. Falar, mas quando eu paro de tomar, eu sinto mal. Aí é uma questão de definição, porque quando eu paro, eu sinto mal, é o que a gente chama de síndrome de descontinuação. O corpo acostumou com aquele estímulo, seja serotoninérgico ou dopaminérgico, qual seja. E aí, se você para abruptamente, pode vir uma síndrome de retirada, que dura alguns dias ou poucas semanas. E por que a gente não chama isso de dependência? Porque, na verdade, não é um remédio que causa uma compulsão no seu uso, não é um remédio que causa estímulo do sistema de recompensa. Então, esse é o efeito puramente fisiológico da retirada abrupta. Né? Então, é isso. O que são ataques de pânico? Eu vejo as pessoas falando de ataque de pânico, nunca consegui entender do que se trata. Ataque de pânico é um troço assim... É uma coisa você saber no papel, outra coisa é você ter um ataque de pânico. Assim, eu já vi psiquiatra tendo ataque de pânico e se desesperando, indo para UTI pedir ajuda. Porque uma coisa é você saber nos outros, você ver alguém tendo, você ler no livro, outra coisa é você experimentar. Porque é desesperador. Ataque de pânico é assim, pegue o maior desespero que você já sentiu na sua vida e imagine que esse desespero terrível acontece do nada.
Então, assim, você tá lá tocando a sua vida do nada, ou dormindo à noite, de repente, desespero total, desespero máximo da sua vida. O coração disparando a 1000 por hora, o estômago embrulhando, tremedeira, dor no peito, como se fosse morrer, e aquilo do nada. Num segundo você tá ótimo, 1 minuto depois você tá no maior desespero da sua vida e não tem motivo algum, tá tudo ok. O que você pensa? O que você interpreta? Eu vou morrer, tô infartando, tô tendo um derrame, sei lá, tô enlouquecendo, alguma coisa, porque isso aqui não é normal. Então, isso é um ataque de pânico. É uma crise de desespero, de ansiedade, com muitos sintomas físicos, com a sensação de que vai enlouquecer, que vai desmaiar, que vai ter um ataque. Que ela começa abruptamente, dura em torno de 20 a 30 minutos. Né? E por a crise de pânico tradicional, ela não tem um desencadeante claro. Ela vem como o termo técnico é paroxístico, ela vem do nada. Ela vem do nada, sem explicação, e fica assim. Então, qual que é a explicação disso? É uma descarga abrupta do sistema de luta ou fuga. Então, ligou o alarme do corpo. Pá! Só que não teve nada para desencadear esse alarme. É igual o alarme do carro que dispara sozinho. Até você se dar conta de que, putz, o alarme disparou sozinho. Só que, pensa o seguinte, você está lá naquele desespero. Até você... primeiro que acontece isso a primeira vez na sua vida, você vai no pronto-socorro. Acaba que você vai no pronto-socorro. Porque, eu acho que é ataque de pânico, mas eu tenho certeza? Não sei. Então, vou lá ver fazer uma eletro, alguma coisa, né? Mas quando você já teve alguma vez, você fala, putz, peraí, é um ataque de pânico, deixa eu tentar controlar. E como é que controla ataque de pânico? A chance que a gente tem é controlar no comecinho. Depois que a crise de pânico está estabelecida, é muito difícil você fazer alguma coisa que faça ela passar. No fundo, ela passa sozinha, né? Mas uma coisa que ajuda as pessoas é falar assim, não, peraí, o alarme do corpo disparou, vai durar 20, 30 minutos, né? E é importante fazer coisas para não piorar. Uma coisa que piora muito a crise de pânico é ficar respirando de maneira ofegante. Uma respiração muito rápida. Se você fizer isso, você produz fisiologicamente uma piora da crise de pânico, que no frigir dos ovos vai resultar em você ficar ter uma contração muscular muito estranha, assim, que você fica todo torto. Assim. É um efeito fisiológico de você respirar muito rápido. Então, basicamente tentar fazer uma respiração mais lenta e controlada, uma respiração lenta e controlada, não ficar oscilando assim, não, lenta, controlada, respiração lenta e controlada. Nos Estados Unidos tem você vê nos filmes, tá, o pessoal respirando num saco, né? É um jeito já que a pessoa não está dando conta de controlar a respiração, é um jeito de tapear a respiração, mesmo que a pessoa esteja respirando muito rapidamente, isso não tem um impacto fisiológico. Mas eu acho que o mais relevante é você lá treinar a respiração e respirar mais lentamente, de maneira controlada. Tomar remédio ajuda? Putz, é duro, porque qualquer remédio vai demorar uns 20, 30 minutos para começar a fazer efeito. Em 20, 30 minutos já passou a crise, né? Então é muito mais interessante você ter primeiro, ter esse reconhecimento mental de que, olha, disparou o alarme, é uma crise de pânico, deixa eu ver como é que eu consigo suportar até ela passar. Então, para algumas pessoas, tomar um banho frio, tomar um banho gelado, tomar um banho quente, beber água gelada, sei lá, alguma coisa assim pode ajudar. Mas basicamente é esperar passar e saber, ter essa psicoeducação, saber do que se trata. O que mais, Diegão? Sobrou alguma pergunta aí que você... Então tá, pessoal. Mente Zen Responde. Mandem as perguntas, coisas que vocês tenham dúvidas. A gente vai tentar responder aí da melhor maneira possível. E com isso a gente encerra esse episódio do Mente Zen. A gente se vê no próximo vídeo.